Hoje nós vamos tratar de um assunto muito delicado. Nós sabemos que todas as profecias das Escrituras, todas elas já foram cumpridas. Todas já foram cumpridas. A única que falta ser cumprida é a volta do Filho do Homem e a ascensão do Anticristo. Todas já foram cumpridas. Se nós pegarmos a Escritura e examinar, todas já foram cumpridas. Desde a apostasia, desde os terremotos em vários lugares. Essa semana, ontem, ou sexta-feira, sei que foi essa semana, acho que teve 3 ou 4 terremotos de uma vez. E a Escritura diz que em Mateus 24, os sinais da volta de Cristo seriam terremotos em vários lugares. Terremotos constantes. E teve 3 ou 4 de uma vez. Acho que foi na China, nos Estados Unidos, não sei informar direito. Mas sei que teve uns 3 de uma vez só. Em vários lugares. A única profecia então que nos falta é a volta do Filho do Homem. Porque muitos estão dispersos. Pergunto, nós que estamos aqui e talvez você que vai assistir depois, se hoje for teu dia, a Escritura diz, louco, se hoje te pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será? Se hoje for teu dia, você sobe, você está salvo? Se o Senhor Jesus voltar hoje, você sobe? Sabemos que é iminente. Só falta essa profecia para acontecer. Todas já aconteceram. Todas já aconteceram, gente. E hoje eu quero tratar de um assunto contigo que não é tratado muito nas igrejas hoje. Não é muito falado. Ou na verdade nem se fala. Melhor é assim dizendo. Que é da tua alma, do teu espírito, da tua vida, da tua eternidade. Vamos entender quem é o homem hoje, no dia de hoje, 2013, em 1º de setembro. Quem é o homem hoje? Se nós pegarmos desde o início, desde Gênesis 1, 2, 3, nós vamos ver a criação, tudo aquilo que Deus criou. Então Deus pegou. A Escritura diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, houve luz, e tudo que Deus criou, a Escritura diz que foi bom. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou, fez o mar, um punhadinho de água, e falou, expande. Houve a expansão, que se chamou mares. Deus pegou do céu, que era desse tamanho, e falou, expande. E é esse tamanho ao qual não conseguimos alcançar as vistas, da tamanha imensidão, que é os céus. Deus criou os pássaros, Deus criou tudo aquilo que nós vemos da natureza, foi tudo aquilo que Deus criou. Passando disso, Deus pegou, criou o homem. Por que Deus criou o homem? Porque Deus estava se sentindo solitário, sozinho, como muitos falam? Não, para ele ser glorificado, para ele ser adorado. Então Deus, depois de um certo período ao qual Deus criou tudo, criou céus, terra, mar, pássaros, peixes, criou os répteis, criou tudo, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Então, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus estava ali conversando entre a Trindade, Ele, Filho e o Espírito. Conversando. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Maravilha. E criou ali o homem e falou, você vai dominar sobre todas as aves, sobre tudo isso aqui você vai dominar. Você será imortal. Você, aqui, a morte não vai parar em você. Você vai ser imortal. Deus criou o homem conforme a imagem e semelhança dele. Perfeito. Com os atributos morais, não com os atributos que somente pertencem a Cristo. A imutabilidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença. Não, Deus criou o homem com os atributos morais, com a fidelidade, com a justiça, com a honestidade, com a lealdade, com o caráter dele. Deus criou o homem dessa forma.
E passando disso, que Deus criou, aí Deus também criou a mulher. A Escritura fala que o homem e a mulher, ambos, foram criatura dele. Deus criou o homem do pó da terra. Do pó. Primeira coisa que nós temos que ter ciência é que nós nascemos do pó. Nós temos que já ter ciência disso. Nascemos do pó. Nascemos do pó, da cinza, lá de baixo. Então a gente tem que ter ciência de uma coisa. Poxa vida, nasci do pó. Tá, legal. Mas se eu nasci do pó, quem é que me formou? Deus. Poxa vida. Então ele me criou do pó. Começa por aí. Mas vamos dando continuidade. Lá logo mais a gente volta. Deus criou o homem do pó, aí da costela, criou a mulher, tudo bonitinho, legal. E colocou os dois no Éden, no jardim a qual Deus tinha criado. Imagina um jardim criado por Deus. Nem acho que o jardim da nossa casa a gente colocar margarida, rosa, cravo, aquelas rosas colombianas que é desse tamanho, a gente não se compara. Imagina um jardim criado diretamente por Deus, com toda a perfeição, com toda a natureza. Mais ou menos dá para a gente ter uma ideia quando a gente vai viajar para o interior. A gente vê aquelas campinas, aquele tudo verde, a gente vê as vacas, vê cavalo, vê aquela coisa. Dá para imaginar, que ainda também não chega aos pés. É algo inimaginável. Um jardim criado por Deus. Pegou os dois, habitam aí, e deu poder ao homem de dominar. E falou, ó, pode comer de tudo, menos daquela árvore ali você não pode comer. Não coma, porque se você comer, certamente você vai morrer. Então Deus criou todas as árvores, Deus criou tudo e falou, pô, você pode comer de tudo, pode comer. Só não pode comer daquela árvore ali. Deu ao homem um mandamento, deu ao homem uma ordem, deu ao homem uma ordem realmente, para, olha, não coma dela, porque o dia que você comer, você vai morrer. Você não pode nem sequer pensar em aquele pedaço na tua boca. Beleza, falou o homem. Lá se foi a mulher, a serpente, que é o Satanás, ele precisa de algo para ele se manifestar. Precisa de algo. E vendo que a serpente é o animal mais cheio mais astuto, o animal mais, sabe, fácil de manejar, pegou, entrou nela. E foi. Pegou e começou a dialogar com a mulher. Olha, como é que é? Deus falou que não pode comer daquela árvore, mas não é bem assim não. Já começou a trabalhar no ouvido dela. E ela ali já foi dando atenção. Pode comer, vai lá e come dela. Ah, tá bom. Foi lá, comeu e viu que não aconteceu nada. Aí ela pegou, foi e deu para Adão. Adão, pode comer também. Ele, até então, ao invés de ele repreendê-la, não. Aí ele pegou, foi, é mesmo, você não morreu, né? Não. Foi lá, catou, comeu. Na hora que ele comeu, os olhos dos dois foram abertos e conheceram que estavam nus. A partir daí que começa a entrar o pecado. A partir desse momento. E as Escrituras dizem em Romanos 5 que o pecado, ele passou para todos. Para todos. Para todos. E depois disso, vieram Caim e Abel. Com um determinado tempo, as Escrituras falam que Abel ele era pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. E eles foram oferecer os dois a sua oferta ao Senhor. Chegaram para oferecer. Na hora que eles foram oferecer, a Bíblia fala que Abel, ele ofereceu do melhor, da gordura, ofereceu do sangue, do sacrifício, daquilo a qual agradava o Senhor. Deu o seu melhor para Deus. E Abel, não, e Caim só ofereceu dos cereais, só daquilo que a terra produzia. Poderia ter feito mais, o melhor para ele, para Deus. O melhor ele deveria ter dado. E Deus, a Bíblia fala que se atentou para a oferta de Abel, e não para a oferta de Caim. E as Escrituras falam que Caim, sabendo disso, ele se irou muitíssimo, ficou muito irado, ficou muito nervoso com isso. E Deus chega para Caim e fala, poxa Caim, por que você se irou? Se você tivesse feito direito a sua oferta, se tivesse feito bem, eu não iria atentar para ela? Eu não iria atentar para a sua oferta também? Da mesma forma como eu atentei para a oferta do teu irmão? Iria. Então, para que você se irou contra o seu irmão?
Não deixe ser dominado por esse sentimento. Você tem poder para dominar por esse sentimento. Ó, o pecado já está à porta. Se você ficar com esse sentimento no teu coração, o pecado já está à porta. Beleza. Passou um dia seguinte, Caim vai e chama Abel, vai os dois para o campo. Primeiro homicídio. Já logo derramou outro sangue. Homicídio. Ninguém tem poder para tirar a vida de ninguém. Lá vai Abel e mata Caim. Por ciúmes, mata Caim porque ele poderia ter feito o melhor para Deus, o seu irmão fez, e ele ficou ali chateadinho porque ele tinha oportunidade e não fez. Aí foi, matou o rapazinho. Tudo bem. Já tinha entrado o pecado lá atrás. Na hora que entrou o pecado lá atrás, a tendência só foi cair. Só decadência. Aí chegou nesse ponto de um matar o outro. Legal. Aí essa escritura diz que o Senhor Deus pergunta para Caim. Chega para Caim e fala: Caim, vem cá, Caim. Cadê o seu irmão Abel? Onde ele está? Aí Caim vira para Deus: eu lá sei, sou guardador dele por acaso para saber onde ele está? De uma comunhão que o homem tinha, já parte para uma descendência, olha o nível como foi chegando o negócio. E a gente vem vindo. E no Gênesis 6, a Bíblia fala que a iniquidade do homem, ela se multiplicou na face da terra. Se multiplicou. Então, quando eu nasci, quando você nasceu, você já nasceu com pecado. Então, aquela senhorinha mais boazinha, que fica sentada com a perna cruzada, com o óculosinho embaixo assim, fazendo crochê, com cara de bonzinho, ai, meu filho, ela não é boa, ela é má, ela é ruim. Ah, mas ela não matou, ela não roubou, mas ela é ruim. Por quê? Porque ela já nasceu com o pecado. Nós já temos essa genética, mais fácil, já temos essa genética, esse DNA do pecado nós já temos. Do que? De carregar tudo aquilo a qual Adão fez, tudo desde lá de trás. E o pecado em si já nasce com o ser humano, certo? Quando ele já nasce com o ser humano, a Bíblia fala o quê? Que todos pecados e separados de Deus estão. Todos pecados. Então, a partir da hora que a pessoa já nasce, é nenezinho, um dia, horas, acabou de nascer, está com ela aqui no colo, ela já é pecadora. Já tem o pecado dentro dela. A única diferença é que ela não desenvolveu o pecado. Não desenvolveu, mas ela já tem. Então, ela tem o pecado. Quando ela tiver a maior idade, começar a entender, vai desenvolver os pecados, plural. Ela já tem o pecado, singular, que já nasce com a pessoa. Quando ela tiver de maior, vai desenvolver, então, os pecados. Que é a mentira, que é o engano, que é a falsidade, que é a lascívia, que é a luxúria, que é a avareza, que é tudo aquilo que nós sabemos. Vai desenvolver isso. E eu pergunto para ti, nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos o Evangelho de Cristo, nós que conhecemos as Escrituras, nós que conhecemos a Palavra, nós que conhecemos o Senhor e Salvador, com quem que nós temos andado? Temos andado com o Espírito Santo ou temos andado ainda no pecado? A Escritura tem um entendimento que diz assim: o pecado, ele faz-nos viver como se não existisse Deus. O pecado, ele faz a gente viver como se não existisse Deus. Como assim? Nem sequer se importando com Deus, nem sequer se importando com o que Deus pensa, com o que Deus acha, com o que Deus imagina, nem quer saber se Deus gostou, se Deus está feliz, se Deus, se agradou, se Deus se atentou, ou se Deus se virou, ou se Deus fechou o coração, ou se Deus se aplacou, não quer saber. O pecado faz isso, faz a pessoa viver como Deus não, como se Deus não existisse. Então vive toda essa nação a qual a gente vê, por isso que está tudo desse jeito. Tudo desse jeito.
Por isso que a gente liga a televisão, um mata o outro, é um que rouba, é o outro que estupra, é o outro que estupra a criancinha de 2, 3, 4, 5 anos. Pai que estupra a filha de 12, pai que estupra a filha de 5, o filho de 2, 3, 4 anos. Até menos, se bobear. Tudo isso por causa do quê? Por causa do pecado lá de trás. Isso que o homem tem que enxergar. Que o pecado já está no coração dele. Já nasceu com isso. E ele desenvolveu os frutos do pecado. A concupiscência da carne. Ele desenvolveu isso. E o pecado em si, ele tem algumas manifestações. Ele tem algumas atitudes na vida do ser humano. Que uma delas, desde aquela época, desde a época de Noé, de Ló, como o próprio Senhor Jesus disse, desde aquela época, ele vem com orgulho, sensualidade, medo, egoísmo, ciúmes, ganância. Se a gente pegar em Gálatas 5,19, que é os frutos da carne, ele continua vindo falando com a inveja, com a blasfêmia, com a ira, com a porfia, com a contenda. Ele vem com tudo isso. Isso o ser humano já tem nele. Vem cá, nós que dizemos que somos cristãos, nós temos uma vida transformada ou não? Nós temos uma vida com Cristo ou não? Podemos apenas viver religiosidade. Podemos apenas viver aparência. Mas não podemos ser mudados. O que é ser mudado? O que é ser transformado? O que é ser diferente? É fácil? Vamos lá, só para a gente parar e imaginar. Tem uma explicação que diz: Deus, quando criou tudo, os céus e a terra, criou do nada. Fez do nada a terra, céu, árvore, peixe, tudo. Só o homem que ele usou do pó da terra. Teve a matéria-prima, foi o homem, o pó. Mas a natureza, a qual tudo não foi feito do nada. Deus criou assim. É mais ou menos isso. Eu querer pegar essa Bíblia e fazer outra Bíblia. Sem matéria-prima alguma. Só reproduzir do jeito que ela está aqui. Reproduzir ela. Sem matéria-prima nenhuma. A gente não vai conseguir. Não temos essa capacidade. Pegar assim, vai, reproduz. Não vai sair. Pegar essa camisa só com esse pano e fazer outra camisa. Pegar esse óculos só com esse aqui e reproduzir outro. Não tem como. Sem matéria-prima não vai. Quanto poder que Deus usou para criar a natureza. Quanto poder que Deus usou para criar peixes, as aves, os animais, criar tudo, criar o homem. Imagina agora quanto poder ele não vai ter que usar para me recriar. Para transformar a minha vida de novo. Imagina quanto poder. Vai ser um poder maior. Por quê? Já está criado o ser humano. Deus criou ele bonitinho. Aí ele vai e peca. Então ele vai ter que recriar internamente. É dentro do ser humano que ele vai ter que recriar. É dentro dele. Lá no coração, lá nas vísceras, lá na veia, lá dentro, lá. É lá dentro que ele vai ter que recriar. Imagina quanto poder que Deus vai ter que usar. Por isso que o ser humano em si, ele não se atenta que ele não está longe de Deus. Porque o pecado cega. O pecado cega. O pecado faz com que nós andamos assim. Como se não existisse Deus. Então eu olho, cobiço, eu olho e desejo, olho, faço, pinto e bordo, faço N coisas com o nome de Jesus. Ou sem o nome de Jesus, o mundo aí fora, sem o nome de Jesus. E nós, conhecendo as Escrituras, fazemos até mesmo com o nome de Jesus. E isso não é lícito. Não é lícito. Não traz como se diz, o nosso galardão, a qual nós tanto esperamos, ou dizemos que esperamos, que é a volta de Cristo, que é a eternidade, que é o Senhor Jesus descendo em glória, aparecendo em glória. Vamos lá.
Romanos 1, abre aí. Versículo 18. Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que o que de Deus se pôde conhecer neles se manifesta, porque Deus não manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com os homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como se eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Olha o que o homem é da Gênesis, ao que Deus criou, onde Deus tudo criou e Deus falou que era bom. Quando Deus criou, Deus ficou tudo feliz. Poxa, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque, poxa, vai pensar, né, igual a gente, vai agir igual a gente, vai ter a sabedoria e tal, ele vai dominar sobre tudo isso aqui. Legal. Deus vai ficar feliz e cria. Entrou o pecado, olha no que se transformou no homem. Sabe no que? No animal. Num monstro. Um homem em si. Um homem em si. Nesse dia, dia 1º de setembro de 2013, se transformou num monstro. E o ser humano, quando ele não é convertido, quando ele não aceita Cristo, quando o Espírito Santo não entra no coração dele e não muda, quando ele não quer ser mudado pelo Espírito Santo, ele é cheio de toda a iniquidade, todo o pecado, tudo aquilo a qual Deus condena, ele tem, porque já nasce com ele, ele já tem dentro do coração, vai desenvolver apenas. Já nasce, é cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Diz em Ezequiel, acho que é 22, se não falha a memória, acho que é 22,
Deus ali cita diversas vezes que o povo de Israel deixaram os mandamentos dele. E nem sequer se atentaram para as suas leis. Nem sequer. Nem sequer. Tudo isso porque os anciãos foram consultar a Deus através de Ezequiel. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha o estado que chegou o ser humano. Olha o estado ao qual chegou o homem em si. Consegue entender isso? Consegue entender o grau ao qual chegou o ser humano? O grau ao qual chegou o ser, essa pessoa aqui, o ser humano. Pergunto, nós que professamos uma fé em Cristo, professamos uma fé no Senhor, já fomos tocados pelo Espírito Santo? Já fomos tocados pelo Senhor Jesus? Já fomos tocados por Ele? Ele já tocou na nossa alma, já tocou na nossa vida, no nosso coração. Já nos recriou, ou está recriando, ou está no processo de limpeza, porque senão, somos exatamente essas pessoas. O quê? Monstros. O ser humano foi criado, é um monstro hoje. Pode ver na televisão. Atitudes inimagináveis que o ser humano faz. E isso aqui eu posso fazer e você também pode. Não se engane. Não, mas eu não posso matar. Pode. Quer ver só como você pode? Quantas vezes você já pensou em matar alguém? Quantas vezes você já pensou em esganar alguém? Quantas vezes você já pensou em jogar alguém de um andar para baixo? De atropelar, de matar, de dar um tiro, de enforcar, de estourar na porrada? Quantas vezes? Quantas vezes já mentiu? Quantas vezes já enganou? Já inventou males? Quantas vezes já foi infiel no contrato? Quantas vezes já foi aborrecedor de Deus? Quantas vezes? Então o ser humano em si, ele é capaz de fazer isso sim. Todos os seres humanos. Toda criatura é capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer. Você é capaz de fazer. Por que então que não fazemos? Ou se fazemos, temos que correr aos pés da cruz para não fazer mais. Para pedir essa mudança. Por causa do Espírito Santo. É Ele que trabalha no nosso caráter, Ele que trabalha na nossa vida, Ele que trabalha no nosso interior. E isso que não está sendo tratado nos corações de muitos cristãos hoje. Não está sendo tratado. Não está sendo tratado a alma da pessoa. Não está sendo tratado a vida da pessoa. Como é que um gesto de usos e costumes de igrejas, atos legalistas, judaizantes, vai salvar uma pessoa? Como que um copo de água abençoado, beba dessa água, vai te salvar, meu filho? Como? Como que um óleo ungido vai te salvar? Vai mudar a tua vida? Como uma rosa vai mudar a tua vida? Como se eu usar cabelo curto, agora eu vou usar até os pés? Eu usava micro saia, agora eu uso aquela roupa lá de burca, né? Eu uso aqueles roupão. E isso usa, mas dentro do coração ainda é mau caráter. Usa terno, bonitinho, mas dentro é mau caráter. Dentro é detrator, é aborrecedor de Deus. Dentro do coração, mata, engana. Dentro da vida dele, lá no coração, na alma dele, ele engana Deus. Engana Deus não, engana as pessoas e pensa que está enganando a Deus porque vive como se Deus não existisse. Vive de uma forma natural, pecando, errando, fazendo várias coisas. Como que isso vai salvar, meu filho? Como se algo terreno, algo legalista, judaizante vai te salvar. Sendo que a única coisa que pode nos mudar é no interior da alma, é o poder do Espírito Santo. Olha o estado que chegou o homem. Olha o estado que chegou o homem. O homem é um monstro hoje, gente. Engana-se quando alguém olha, olha assim no espelho, eu sou lindo, eu sou bonito, eu sou isso. Enfim. Deixa eu ler para você aqui. Ver se eu acho.
Escritura fala assim, Ezequiel 20, 42, 43. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. Como é que o ser humano pode se achar alguma coisa? Sendo que ele já nasceu com o pecado. Ele já nasceu e desenvolveu o pecado dentro dele. Peca, erra, tropeça, falha e nunca consegue ficar firme por causa que tem um pecado desde a origem. Desde a origem. Aí nós estamos servindo a Cristo, achamos o quê? Ah não, estamos salvos. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Não vamos nos enganar, não. Não vamos ficar, sabe, achando que nós já somos sabe, limpos totalmente, que já somos totalmente transformados, mudados, feito uma nova pessoa. Que meu amigo, meu irmão, nós temos que mudar aos poucos. As Escrituras dizem que é de glória em glória que nós vamos crescendo. De glória em glória. Hoje eu estou num nível, amanhã eu tenho que estar no outro. E amanhã no outro. Amanhã sempre subindo, até a volta de Cristo. O ser humano hoje, ele não consegue enxergar o pecado em si. Não consegue enxergar. Esse é o problema. Esse é o problema. Que ele não consegue enxergar em si mesmo o próprio pecado. Não consegue enxergar em si mesmo a maldade que ele faz. Em Romanos mesmo aí, 5, versículo 22, versículo 12. Diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por esse pecado entrou a morte. Tanto a morte espiritual quanto a morte física. Entrou os dois. Entrou o pecado, pelo pecado entrou o pecado. E junto com o pecado entrou a morte. A morte física, carnal, sepultamento, e a morte espiritual, que é a separação da glória de Deus. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Passou a todos. A morte passou para todo mundo. Todo mundo. O que é essa morte? A separação de Deus passou para todos os homens. Passou para todos. Passou para todos. A gente olha, por isso que eu falei agora uns minutos atrás, às vezes a gente olha uma senhorinha na fila do banco, toda quietinha ali, ou ali na padaria para comprar o pão, já está toda enrugadinha, tadinha, quietinha. A gente olha, nossa, tadinha, chega a dar até dó. A gente olha e fala, poxa, né, aquela coisa humana, né, poxa, tadinha, olha, né. Se ela aceitou a Cristo, se ela partir naquele momento, se ela está vivendo, sabe, entregou a vida dela mesmo para o Senhor Jesus, e está sendo regenerada, mudada no caráter, ela pode subir e nós podemos ficar. Se nós não formos mudados. Agora, se ela não for regenerada, mudada no coração, sabe o que vai acontecer? Continua sendo uma má pessoa má, ruim. Se Jesus voltar, ela fica. Se ela partir, perde a salvação. Por quê? Já nasceu o pecado, passou para todos. Passou para todo mundo. Eu tenho o pecado, você tem, nós temos. Se nós não nos achegarmos aos pés de Cristo, aos pés do Senhor Jesus, como a Escritura fala, arrependa-te, não adianta. Não adianta. Talvez seja esse o motivo, às vezes, da tua dor. Seja o motivo, às vezes, da dor na tua alma. Seja um motivo, muitas vezes, da dor no teu coração. Seja o motivo, muitas vezes, da dor no teu pensamento, da dor na sua atitude, da dor nas circunstâncias da tua vida. Por quê? O julgamento de Deus, ele já começa aqui na terra. Já começa agora em vida. Sabia disso? Já começa agora. Como assim? Separado de Deus eu estou. Certo? Certo. A morte me acompanha.
mais conhecendo a Cristo. O povo aí fora, os ímpios, ele é ainda a misericórdia de Deus. Ele é inimaginável, a misericórdia de Deus. Não dá para imaginar. Se a gente pegar tudo que aquilo que o povo fez, se a gente vê o que Oséias falava ali, converta-te Israel, converta, se arrependa, foi o que a gente viu semana passada. A misericórdia do Senhor se renova, se acende no coração de Deus a misericórdia, a Escritura fala. Ele vem do povo se corrompendo, no coração de Deus a misericórdia se acende. Ele poderia destruir eu, você, todo mundo, esse povo todo, mas no coração de Deus a misericórdia se acende, se aquece para salvar o pecador. Sabe por quê? Porque é feita a imagem e semelhança dele. Não é feita a imagem e semelhança de Satanás. É feita a imagem e semelhança dele. Então, se nós fomos criados por ele, poxa, ele quer que voltemos a ele. É isso que ele quer. E nesse meio tempo, às vezes, a Escritura fala que nós, 3:23 de Romanos, todos eles pecaram, todos os seres humanos pecaram, todos, e eles estão separados de Deus. Volta uma folha em Romanos, capítulo 3, verso 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que está cheio da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos declara, Paulo aqui falando, o estado que chegou o homem. É o livro mais amplo que mostra o estado que chegou o homem, que fala mais diretamente, mais aberto. O estado que chegou o homem. Não há um sequer que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A sua garganta é um sepulcro aberto. Como assim? Sua garganta fede. Tudo que sai de você não tem vida. Tudo que sai de você não tem vida. É isso que Paulo está dizendo. Tudo que falamos sem sobre a lei, sobre o pecado, tudo que nós falamos não tem vida. Aí tudo aquilo a qual a Escritura diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso aí para nós não tem valia alguma, porque falamos palavras torpes, e palavras torpes são palavrões, são bestialidades, são coisas inúteis, são coisas que não tem valia alguma. É todo tipo de palavra que não é edificante, desde palavrão a tudo. Então acaba saindo só podridão da nossa vida. Pergunto mais uma vez. Hoje, no dia chamado hoje, nós, como a Igreja de Cristo, como pessoas que professamos uma fé no Senhor, dizemos que buscamos a Cristo, nós somos salvos? Nós podemos falar que somos salvos?
Podemos falar que eu estou salvo. Podemos ficar em paz. Sabemos que estamos cultuando Deus agora. Ou vai assistir depois. E a hora que estiver ouvindo a mensagem ou aqui cultuando o Senhor, se você partir agora, der alguma coisa aí, um infarto, qualquer coisa, todo mundo está sujeito. Ou o Senhor Jesus voltar, a última profecia que falta é o Senhor Jesus voltar, meu Deus do céu. Você sobe, você está em paz, está recebendo a palavra, sabe, com alegria. Poxa Deus, me muda, me transforma, quero ser diferente. Você sobe? Está em paz? Ou não? Isso é muito sério. Isso é muito sério, a gente não pode imaginar, a gente não tem ideia do tamanho do grau a qual é o homem, gente. A gente não tem ideia. A gente fala muito dos outros lá, do casal Nardoni que matou a menina, do outro lá que matou a menina lá a tiro e está preso, 100 anos de cadeia, do outro que deu os ossos para o cachorro, sei lá o que, a gente fala muito dos outros. Mas nós somos capazes de fazer coisas piores do que essas. Nós somos capazes de fazer coisa absurda. É só o Deus Todo-Poderoso tirar a misericórdia de nós. Porque se ainda não fizemos e estamos vivendo longe dele, sabe por quê? Porque a misericórdia dele ainda está conosco. Porque ele nos ama. Porque ele nos quer para ele, ajuntado, abraçado com ele, junto aos pés da cruz. Por isso que nós ainda não matamos ninguém, ainda não roubamos, ainda não demos a louca na cabeça, estou sem dinheiro. Vai, passa uma pessoa e começa a espancar para tomar carteiro, dinheiro, cartão. Por isso, não é pela nossa força, não é pela aquilo a qual nós somos. Não, eu sou um bom caráter, eu sou uma pessoa boa. Você é mau, você é ruim. Todos pecaram, o pecado da morte de Adão passou para todos. Passou para todo mundo, foi contaminado com esse vírus. Não tem aquele negócio lá do vírus, da gripe lá, que passa para todo mundo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O vírus passou e infectou todo mundo. Só que esse vírus é o pior. Por quê? Porque ele trata na alma, trata lá dentro do coração. Não tem remédio físico ao qual você toma assim. Não, é as escrituras, é Cristo, é a fé, é o Senhor Jesus. É a Bíblia. Aí a gente olha e fala, poxa vida, mas então, quer dizer que eu sou o sucessor de Manassés. Porque Manassés fez as piores coisas que dá para se imaginar. Segundo Crônicas 33, a gente vê isso. Depois você pegar e meditar, você vê que Manassés ele cultuou a deuses, fez tudo aquilo que era abominável ao Senhor. E Deus se acendeu contra ele e falou, louco, o que é isso? O que está acontecendo? Você está doido, rapaz? Aí ele vai, quando ele é preso, quando acontece o pior na vida dele, aí ele vai e se arrepende. E o Senhor sabe o que faz? Se aplaca com ele. Vai e levanta ele de novo. O Senhor vai e fala, meu filho, vamos. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Uma prova disso é que você está vivo. Uma prova disso é que eu estou vivo. Nós estamos vivos. Essa é uma prova. A Escritura diz, deixa eu ver se eu acho aqui. 6, capítulo 6. Aí mesmo. Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. O que é o salário? A recompensa. Sua recompensa. Então você trabalha, né? Tá? Para chegar ali quinzenal ou mensal. Você tem ali sua recompensa, tem o seu salário. Tá, pelo aquilo ao qual você trabalhou. Beleza. Então o salário, a recompensa do pecado
é a morte. Morte física, carne e espiritual. O salário do pecado é a morte. Você pode até pensar, falou, mas então quer dizer para mim que não tem mais jeito. Como se diz, como eu olho, não vejo saída. Eu olho, estou, fechado, não vejo saída. Não tem como sair, eu estou preso. A Escritura fala que o salário do pecado é a morte. Continua o versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, meu irmão. O dom gratuito de Deus, o que Ele dá de graça para mim, para você é a vida eterna. O que Ele dá para nós hoje é a vida eterna. O que o pecado oferece é a morte, mas o que Deus nos oferece é a vida eterna. Sabe para quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. É por Ele. Aí você fala, e como é que eu vou ser mudado então? Como é que vai isso mudar na minha vida, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, no meu ser? Volta para o capítulo 1. Verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, Paulo diz. Sabe por quê? Pois é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. É o Evangelho de Cristo que te salva, meu irmão. É o Evangelho, as Escrituras Sagradas que te salvam. É o Espírito Santo que toca na tua alma, no teu coração, na tua vida, lá dentro da tua alma, para te levar à cruz, para te levar à salvação. Ele não quer que você se perde. Ou vive de aparência, ou vive, apenas com Bíblia, pensando que está salvo, mas na verdade não é, porque se não foi mudado, não é salvo. Se não está em processo de mudança, não é salvo. Então o Evangelho de Cristo é poder para todo aquele que nele crê. É necessário que nós creiamos no Evangelho de Cristo. A Escritura diz que Cristo, Ele rasgou a nossa cédula. Quando Ele morreu na cruz, lá tinha lá o templo, grandão lá. Quando Ele morreu na cruz, caiu a última gota. Ele falou, está consumado o véu. De ponta a ponta, pesava tonelada, era pesado aquele véu. Rasgou de cima a baixo, abriu o véu. Temos acesso ao Santo dos Santos por Cristo Jesus. É por Ele que nós temos acesso. E o único mediador entre Deus e os homens chama-se Cristo. Chama-se Senhor Jesus. 2 Coríntios 5. A Bíblia sempre... o que vimos aqui foi o que aconteceu com o homem. Agora, olha o que Cristo fez. O tamanho amor a qual o Senhor fez. João 3,16 fala que Deus não é apenas um versículo, como diz alguns homens de Deus, que é um versículo para ser colocado num carro ou no para-choque de caminhão ou em outdoor. Não, é um versículo para ser usado, para nós meditarmos. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma. Vimos aqui o que aconteceu com o homem. A degradação, o homem virou um monstro, um animal fétido, podre, virou esse monstro, essa coisa mais horrível que existe. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Seu filho precisava vir um sacrifício perfeito. Os sacerdotes de ano em ano ofereciam sacrifício pela vida do povo, mas precisava de um sacrifício perfeito. Precisava de um perfeito, sem pecado, porque o sacerdote também pecado. Precisava de um, e veio Jesus Cristo. Ele enviou Jesus. Por isso que ele fala que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Crê em quem? Em Jesus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É em Cristo. E olha o que acontece no versículo 5:18. Tudo isso provém de Deus. Que fez o quê? Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, meu irmão. Deus, Ele consentiu com a morte do filho dele. Foi Ele que quis que o filho dele morresse, para que a ira dele não caísse sobre nós, e sim caísse direto em Cristo.
Então o que nós estamos passando hoje, o que nós estamos sofrendo hoje, a dor, o desespero, a agonia, a angústia, o sofrimento, foi o que Cristo já passou mais de 2000 anos atrás. Nós não temos mais que carregar isso na nossa alma, porque Deus reconciliou. O que é reconciliou? Pegou, uniu novamente, uniu novamente consigo o mundo. Era unido, aí o pecado entrou, separou, foi destituído, foi separado. Aí através de Cristo entrou aqui no meio, e através de Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nós conseguimos nos unir novamente a Deus, porque Cristo rasgou o véu e nos deixou entrar no Santo dos Santos. Através de Jesus Cristo, através dele, através da palavra. Ele não nos tratou, não lhes imputando os nossos pecados, não colocou sobre nós os nossos pecados. Salmo 103, deixa marcado aí, vai em Salmo 103. Poderia só citar, mas estou passando para gravar bem. Esse versículo aqui é... Verso 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Então o Senhor Jesus, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. E a nossa recompensa não é segundo as nossas iniquidades. Se Ele fosse olhar para o seu pecado, Amanda, do jeito que você é, você estava lascada. Você, Geisene, está lascada. Eu então já era. Se Ele fosse nos recompensar segundo os nossos pecados, nós estávamos perdidos. Mas Ele não imputou sobre mim, sobre você, sobre nós os nossos pecados. Mas ao contrário, reconciliou consigo mesmo o mundo por intermédio de Cristo Jesus. Por intermédio do seu próprio Filho. Isso que nós temos que entender. Isso que nós temos que entender. Não temos mais que carregar esse peso, essa coisa, essa condenação de Romanos 8, que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ah, tá. Então é somente em Cristo? É somente em Cristo. Não é por obras da lei, não é por ficar pulando, não é por bagunça, é por Cristo. É essa reconciliação na alma. Na alma, tornar novamente a imagem e semelhança de Cristo, unir novamente ao Senhor. É através de Cristo, somente Ele, que faz essa reconciliação. Somente Ele. Imagina, parou para pensar, uma pessoa. Vamos lá. Anos atrás, um bombeiro morreu porque salvou uma pessoa. Pulou, se não me falha a memória, acho que foi essa história. Pulou num rio para salvar uma pessoa e ele mesmo acabou morrendo. Lembra? Uma história parecida com isso? Pois é. Ele foi lá, acho que era uma senhora, se não falha a memória. Aí ele pegou, pulou no rio, salvou ela e veio a correnteza, pegou, levou ele. Morreu. Aí passou uns dias, acharam o corpo dele. Todo já inchado, aquela coisa. Beleza. Ele foi enterrado, morreu com honras militares. E esse rapaz ao qual morreu, ele é reconhecido até hoje lá no departamento. Pelo herói, salvou a senhora, salvou, uma pessoa, salvou uma vida. Salvou uma. Jesus não salvou uma, salvou o mundo. Salvou a multidão de gente. Todas essas pessoas a qual a gente olha, foi para isso que Jesus veio salvar. Foi para ele, foi para mim, para você, para o teu pai, para tua mãe, tio, tia. Aqueles a qual não crerem em Jesus Cristo, que está perdido. Você já parou para pensar, meu filho? Você já parou para pensar? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E quantos que poderiam estar aqui e não estão? E não estão. E se morrer agora, sem conhecer a verdade, não está salvo? Já parou para pensar nisso? É a única profecia que falta, é a volta do Senhor Jesus, meu Deus do céu. E se o Senhor Jesus não entrar no coração dessa pessoa, não adianta. É para toda a eternidade. Temos a oportunidade, olha que beleza, que lindo isso. Nós não merecíamos, mas Ele nos dá, reconciliou consigo mesmo o mundo através de Cristo. Então a chance para mim, claro que há. Então levanta-se, olhe para as Escrituras, olhe para a palavra. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho.
A chance para mim, para você, a chance para aqueles que estão perdidos. Basta o Evangelho chegar. E quando o Evangelho chega, as Escrituras diz que o Evangelho, quando ele é exposto, ele é luz. A exposição do teu, a exposição da tua palavra traz luz. Luz clareia, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para nós enxergarmos quem nós somos. Primeira coisa, reconhecer os nossos pecados. Reconhecer, ter convicção do pecado. Ter convicção significa você ter convicção. Você ter, tirar a máscara. Tirar a máscara, é exatamente isso. Tirar a máscara, você ser desmascarado. Então eu estou convicto do meu pecado, eu vou tirar aquela máscara, tirar aquela podridão, tirar aquela sujeira, vou limpar, vou arrancar. Aí o Senhor Jesus vai limpando, e entra. Através de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Imagina eu, você, ser inimigo de Deus. Imagina nós sermos inimigo de Deus, onde Tessalonicenses fala que Deus vai destruir todo o inimigo, sabe como? Com a sopro da boca. Imagina nós sermos inimigo de Deus. Mas sabe o que Ele faz? Não quer que nem eu e nem você seja. Reconciliou consigo o mundo, entenda isso. Entra na tua cabeça que consigo mesmo, o mundo através de Cristo Jesus. Não nos deixou, não nos tratou segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades, senão nós estávamos ferrados. Nós estávamos todos lascados, perdidos. Não nos tratou, não nos recompensou segundo aquilo que nós merecíamos, mas nos tratou diferente. Nos tratou com amor, nos tratou com carinho. Quanto pensamento, quanta atitude banal, besta, idiota nós tivemos durante todo esse tempo. E o Senhor Jesus não nos tratou conforme merecíamos, mas nos amou, nos perdoou, nos limpou, nos deu mais uma vez a chance de nós recebermos as Escrituras, de sermos salvos, sermos limpos. E assim é com todo o povo que tem oportunidade. Aqueles que ouvem a palavra da verdade. Reconciliação, reconciliar consigo o mundo. O mundo. Atos 3, volta um pouquinho. A única coisa que basta para nós, meu irmão, um livro antes de Romanos, Atos 3, verso 19. Aí você fala, o que falta para mim então? André, mostra uma solução, pelo amor de Deus. Mostra uma solução, o que falta para mim. Eu preciso de Cristo, eu preciso me reconciliar de novo. Eu preciso do Senhor, eu preciso voltar, eu preciso de Deus. A única coisa que nós precisamos fazer, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então o que eu preciso fazer? Arrependa-se e converta, para que os seus pecados sejam apagados. O que é ser apagado? Não tem mais nada aqui, acabou. Para que os seus pecados sejam apagados, para que o pecado dê origem e os seus pecados, todos eles sejam apagados. Porém, arrependa-se e se converta. Arrependa-se e converta-se a Cristo. Volte aos pés da cruz, volte ao Senhor. Ele ama a mim e ama você. Vimos aqui o que acontece. O que acontece nos dias atuais. O porquê que o mundo hoje está esse caos. Essa situação caótica. O motivo, nós vimos aqui. Por quê? Porque não tinha mais nexo, não tem mais nexo. É um negócio como no começo, sem forma e vazio. O ser humano hoje é isso, sem forma e vazio. Sem o Espírito Santo, sem comunhão com Deus, sem forma e vazio. Seco, louco, vazio. Aí vira esses monstros. Mas olha o que o Senhor nos dá. Vocês conseguem entender isso? Consegue entender o que Cristo nos dá gratuitamente? Consegue? O que Cristo nos dá assim, ó.
Tamanho é a glória, é a misericórdia de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Nós não temos nem ideia. Não temos nem ideia. Mas olha o que Ele faz por mim e por você. Amém? Arrepende-se. Vá aos pés de Cristo. Vá aos pés da cruz. Não queira mais viver segundo os seus propósitos, os seus entendimentos, a sua vida. Mas o que nós vimos aqui foi a queda do homem, as consequências da queda do homem. Foi a queda, as consequências. E vimos também que ainda há solução para esse mundo, há solução para esse país, há solução para essas igrejas no geral, há solução para mim, para vocês, para nós, há solução para todos. Somente arrepende-se, volte à cruz, volte à palavra, volte às Escrituras, volte à verdadeira palavra, Cristo. Não largue Cristo por nada. Conselho que dou a vocês, como já foi dado a mim e é dado todo dia a nós. Nunca largue Cristo como Esaú, como um prato de lentilha, porque mesmo caindo com lágrimas, com choro, ele não conseguiu mais encontrar. Nunca largue. Ame as Escrituras, ame a palavra, volte à cruz de Cristo, seja você quem for. Amém? Usai.